Já está gravando. Ah, tá bom. Essa Mas aula pode era perguntar. 14 mesmo, né? Não era 16 não, né? Era 14 mesmo, só pra... 14, não, 14. Não, tá bom. Ah, não, 16 fica muito tarde. Mas então vamos lá. Então, boa tarde a todos e a todas, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao PPGDE, para, né, para os três estudantes que estão externos, né, que solicitaram a matrícula externa. Bem-vindo àqueles que já estão no PPGDE, o Nilton e o Kel. O Nilton e o Kel já me conhecem, mas mesmo assim farei a apresentação, então peço compreensão de vocês, Nilton e Kel. Eu sou o professor Júnior Garcia, eu sou professor do Departamento de Economia da UFPR e eu tenho doutorado em Desenvolvimento Econômico, Espaço e Meio Ambiente pelo Instituto de Economia da Unicamp. Eu sou professor permanente do PPGDE desde 2013. Eu trabalho com uma abordagem chamada Economia Ecológica. No semestre passado, eu ofereci essa disciplina, Economia Ecológica, em que nós discutimos elementos que caracterizam essa abordagem da proposta apresentada pela economia ecológica. Eu também sou coordenador do grupo de estudos em macroeconomia ecológica aqui do Departamento de Economia. Talvez seja o único grupo de estudo no Brasil relacionado à macroeconomia ecológica. Nós vamos discutir, é o tema da nossa disciplina. E também está terminando, na verdade, esse ano, eu sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica. Qualquer dúvida de vocês podem interromper, perguntar. Então, da minha parte, seria basicamente esta apresentação, no caso minha pessoal, né, e profissional, e eu passo a palavra a vocês. Gostaria de conhecer um pouquinho de vocês, o nome, a formação e vocês estão cursando mestrado e doutorado. Eu gostaria também, fique à vontade de responder ou não. Eu sou bem livre, bem, vamos dizer assim, bem liberal nesse sentido de respeitar o direito de cada um, de responder o seguinte: por que que você também está cursando a pós-graduação, seja o mestrado, seja o doutorado, e qual o teu interesse nesta disciplina, tá bom? Então, fica à vontade. Posso começar, então, professor? Deixa eu ligar a câmera. Pode começar, Mona Lisa, obrigado. Tá. Eu sou a Mona Lisa Lira, eu sou da Universidade Federal do Pará, programa de pós-graduação em administração. A minha formação, eu sou do mestrado, a minha formação de graduação é em administração também, e o meu orientador, ele é formado em economia. Então, a minha dissertação vai justamente por esse caminho da macroeconomia ecológica. E o meu interesse em aprender sobre a disciplina é, assim, aproveitar tudo que eu puder aprender de economia e também, né, a macroeconomia ecológica em si, porque o meu trabalho vai falar muito disso e da teoria pós-keynesiana. Então, o meu interesse é esse mesmo, aproveitar tudo que eu puder, porque é muito na minha linha mesmo. Ah, legal. Legal, eu visitei, acho que uma vez só a Universidade Federal do Pará, quando teve uma Solberg, gostei muito do campus lá, não sei se tem vários campos, mas eu fiquei naquele que fica perto do rio, como que é o nome do rio mesmo? Ai, Rio fugiu o nome do Guamá. rio agora. Rio Gamar. Rio Muito Guamá. bonito, nossa, muito bonito lá. Aí, Obrigado, Mona só Lisa. tem de nada, só tem esse em Belém mesmo e realmente é muito lindo, eu não canso de lá. Eu sou servidora da universidade, inclusive faço mestrado Legal. lá. E eu gostei muito de Belém também, nossa, passei uma semana muito boa lá, foi muito bom. Tá bom? Obrigado, Mona Lisa. Próximo ou próxima? Eu falo, pode ser eu. Pode, Então, Adonai. então eu faço, tipo, doc aqui na UF, né? Na, tipo, Fluminense. É, deixa eu ver o que mais. Em, tipo, economia, tipo, especificamente.
eu faço, tipo assim, tese com o Roldan, né, que ele, tipo assim, pesquisa essa parte ecológica e, tipo assim, faz já algum, tipo assim, tempo que eu concentro o que eu estudo em economia ecológica. E daí essa, tipo, disciplina ia ser importante porque eu, tipo assim, pesquiso especificamente sobre impacto de exportação de soja e, tipo, desmatamento. Então, eu acho que vai, tipo, contribuir com alguma coisa, com método ou com, tipo, conteúdo, enfim. Eu acho que vai contribuir bastante essa disciplina. Obrigado, Adonai. Na verdade, o Rodan, ele é o presidente eleito, né, da Uhum. Sociedade Internacional de Economia Ecológica. Eu conheço ele, eu Sim, participei, eu já acho que encontrei ele umas 2 vezes pessoalmente. Ele vou ótimo. dizer, você está bem orientado, ele é um Sim, especialista na com área de economia certeza. ecológica, bem crítico, Sim, o legal dele é que ele é uma abordagem bem crítica, vai te sim, ajudar muito na sua tese aí. Obrigado. com certeza. Próximo, próxima? Eu posso? Pode, Eu, Letícia. bom, meu nome é Letícia Souza, eu sou doutoranda em Economia na UFPA, eu sou do PPGE, do Programa de Pós-Graduação em Economia, também sou bibliotecária, minha primeira formação é biblioteconomia, e a minha segunda formação é Economia, eu tenho graduação em Economia, mestrado em Ciência da Informação e doutorado agora em Economia. E a minha tese, ela vai trabalhar muito a questão da macroeconomia ecológica. Eu tô assim, ainda definindo, né, o projeto em si está passando por um processo de ajuste, né, nos meus objetivos, na minha metodologia, mas para início, assim, o que eu sei que vai ser macroeconomia ecológica. E no caso, eu estou sob a orientação, né, do professor Douglas Alencar, ele é meu orientador, e aí nós estamos, né, desenvolvendo esse trabalho. E a disciplina, eu espero aprender bastante nessa disciplina de macroeconomia ecológica, porque eu tive olhando a ementa e vi que vai trabalhar bastante, né, os principais teóricos ali dentro da questão da economia ecológica. Eu vi Yannis Darfemos, vários artigos, outros artigos que vão me interessar até para a questão da discussão, né, a questão inicial da discussão teórica ali. Então, eu espero aprender bastante e, inclusive, eu fui bastante incentivada pelo meu orientador a fazer essa disciplina, né, e aí eu estou aqui. E no mais, é isso. Eu gostaria muito, muito mesmo de agradecer a oportunidade que a universidade deu de nos acolher, né, como alunos externos a esse programa. Então, muito obrigada mesmo. Obrigado, Letícia. É muito legal saber que os três estão trabalhando com temas relacionados à macroeconomia ecológica. Vocês sabem, né, antes até, vamos dizer assim, vocês sabem juntamente comigo, né, que esse tema é pouco abordado, então fico muito feliz em saber que vocês entraram nesse desafio, porque primeiro que vocês não encontram disciplinas, na verdade essa é a primeira vez que eu ofereço a disciplina de macroeconomia ecológica com esse nome mesmo, até tentei com outros nomes, tentar fazer uma discussão relacionada à macroeconomia ecológica, mas pouco tem sido, porque ela é muito emergente ainda. Então, na verdade, tanto a base teórica quanto métodos, está tudo em construção. E isso coloca muitos desafios para vocês fazerem os seus trabalhos de conclusão de curso. Mas eu incentivo e parabenizo pela iniciativa de vocês em aceitar esse desafio. E espero que ao longo da disciplina, depois eu vou passar a palavra para o Kel e para o Nilton também se apresentarem, que a disciplina contribua para vocês
em oferecer um pouco dessa base teórica e da base metodológica que nós estamos adotando na macroeconomia ecológica, tá bom? Kel, Newton, fiquem à vontade. Posso me apresentar? Pode, Kel. Beleza. Meu nome é Kel Maistes, eu acabei de entrar no doutorado da UFPR, eu fiz mestrado e graduação na UFO, Universidade Federal de Minas Gerais, de Uberlândia, na verdade, desculpa. E, assim, eu ainda não tenho nenhum orientador ainda não. Eu ainda tô me propondo a você não tem? conhecer. Eu pensei que você tinha. Nada, é o meu segundo semestre aqui. Tô começando agora. Aí eu tô meio que tentando entrar em contato nas linhas de pesquisas do curso da UFPR para tentar ver, assim, que área mais ou menos que eu quero seguir. E eu gostei da matéria que eu fiz semestre passado, de economia ecológica, e aí agora eu vou ver se eu entro mais por essa área, para tentar descobrir se é essa área que eu vou querer seguir mesmo. Eu gostei bastante Legal. do semestre passado. Obrigado, Kel. Obrigado pela apresentação. E legal saber que você gostou da abordagem proposta pela economia ecológica. Alguém caiu, só um pouquinho. A Mona Lisa caiu, mas tudo bem, vamos lá. Vamos ver se ela consegue voltar. Vai, Newton. Vamos lá, gente. Eu tenho uma formação um pouquinho diferente do usual, assim. Eu comecei em sistemas de informação, lá na Unesp, depois fui para a USP em computação, terminei em matemática aplicada, tá? Então, eu sou graduado em matemática aplicada e computacional. Depois disso, eu fiz uma especialização, uma não, algumas especializações mais voltadas para finanças, totalmente voltadas para finanças. Meu trabalho de conclusão de curso foi em relação a itens financeiros, tá? Foi um conceito de opções com barreiras, lookback e afiliados. Na pós que eu fiz e nas especializações, eu trabalhei mais com a parte de financiamento, project finance, que é uma linha e uma forma de financiar empresa. Depois eu fui para Manchester, eu fiz um MBA, tá? Lá, um mestrado, efetivamente, em administração, com foco em private equity e investimentos híbridos, ou seja, Estado e iniciativa privada investindo de forma em determinadas proporções para fazer com que certos elementos econômicos acontecessem, ou seja, o dinamismo, certas regiões, espalhamentos e afiliados. Esse foi o meu trabalho. Por que que eu fiz isso? Porque eu trabalhava na Caixa Econômica Federal na área de fundos. Eu era gestor lá, responsável por um conjunto de fundos na Caixa. E lá a gente fazia projetos de infraestrutura no Brasil, ok? Saí, fui morar no Nordeste também. Terminei o meu MBA, isso em 2016. Fiz ao longo aí de 2006 até 2016 algumas certificações em finanças, planejamento financeiro, gestão de ativos, especialista em finanças quantitativas no Brasil e fora, tá? Em algumas faculdades, inclusive de renome, e cursos na Ambima, cursos em Londres, cursos em Nova York, e vai. Então, eu foquei minha vida para isso, né? Depois de algumas coisas, acabei indo para a área de economia, porque eu já tinha visto vários cursos de economia ao longo da minha graduação, e isso em 2018, por um acaso aí, posso dizer sorte, eu acabei prestando e passando no Ampec e fui para o UFABC. Lá eu queria complementar a parte que eu entendi de economia, que era a parte de números, mais a parte financeira. Efetivamente, eu fui para uma área mais teórica. Apanhei um pouco, obviamente, para isso, e fui para uma área mais de institucionalismo, ou seja, aprender como que as instituições e como que se estruturavam instituições, como hábitos de pensamento se cristalizavam na sociedade. E isso em 2010 eu entrei na UFPR, ano passado. Na UFPR foi um período muito estranho, comecei lá presencial, depois a gente passou para remoto, né, Júnior? E lá, assim, a primeira matéria que eu tive, que era um intuito do meu curso, o meu curso em instituições, era entender complexidade, porque eu fazia isso tanto em computação, quanto na parte de instituições. Fiz os primeiros cursos de complexidade, fiz as matérias básicas e segui desenvolvendo essa linha de pensamento. Só que a complexidade ela se dá tanto na parte cerebral da pessoa, ou seja, em networks complexas, e as networks e as coisas que se apresentaram com maior densidade e complexidade
foram questões relacionadas às pessoas e à preservação delas em determinados elementos sociais. Por isso, no semestre passado, não entendendo economia ecológica, eu me inscrevi no curso de economia ecológica, que foi uma surpresa imensa para mim. Eu achei que ia ser aquela coisa ambientalista chumbrega. Tô sendo sincero, Júnior, assim. Eu achei, falei, puta, lá vamos nós, velho. Nossa senhora, o que que rola? Vamos lá falar de que a plantinha tem que sobreviver. Aí eu falei, né? Falei, beleza, vamos ver. Vamos com o espírito aberto, tentando aprender e complementar conhecimento. Para minha surpresa, eu acabei abrindo um leque que foi uma coisa impressionante, assim. Tanto em termos de complexidade, como em termos de entendimento de relações que não eram entendidos, porque eu tinha um foco muito financeiro, muito mercado financeiro. E por isso, inclusive, eu vi lá os artigos na Economia Ecológica, Júnior, e vi coisas que eu achei mó legal de falar, mas eu falei, deixa ele voltar de férias um pouquinho para a gente conversar. E por isso, eu falei assim, eu tenho que aprender um pouquinho mais para integrar essa parte financeira e falar. Eu apresentei sobre financiarização, e tem ecologia, e tem economia ecológica, obviamente, ali. Eu apanhei já, eu coloquei um monte de coisa lá, mas não tá bom ainda. Então, é um artigo que eu estou querendo fazer, e essa matéria de macroeconomia, eu gosto de macro, ok? Porque eu entendo que as partes não fazem o todo, porque elas emergem em certas situações. Então, essa matéria é no sentido de meio que dar o wrap-up, assim, pegar, empacotar tudo e falar, não, beleza, agora eu entendo a macro e a expectativa é essa. Nos artigos que eu vi na matéria, eu tô com essa expectativa, eu já conheço o Júnior, então, assim, se eu for falar dele, eu acho que é melhor ele se apresentar, assim, é um cara incrível, aí dá um ponto crítico muito bom pra gente, assim, eu gosto, pelo menos, entendeu? Nem sempre eu consigo acompanhar ele, ok? Mas eu gosto. Então vamos lá, assim, eu tenho as minhas mazelas e minhas dificuldades. Então é um pouco isso que eu estou esperando para essa disciplina, é um pouco do meu histórico, né? Assim, não me julgo capaz de falar nada sobre economia ecológica ainda, mas estou estudando, estou lendo, li bastante coisa nessas férias aí que a gente teve, e eu acho que dá para pelo menos aproveitar melhor esse curso agora de macroeconomia ecológica. Vamos lá, a expectativa sempre é boa. Júnior, eu acho que é isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa aí, tô aí, mas o negócio é seu aí, toca pau. Obrigado, Newton. Obrigado pelo reconhecimento aí. Na verdade, economia ecológica, eu não sei se os demais colegas, Letícia, Mona Lisa e Adonai, já conhecem né, a proposta da economia, da economia ecológica, mas, na verdade, o Newton, nós já conversamos, o Newton, Kel, na disciplina passada, na verdade, a economia ecológica é mais uma proposta e não há um consenso nem entre os economistas ecológicos. Então, a sua fala, Newton, na verdade, não é uma limitação. Ela, na verdade, é algo que eu vou falar muito com vocês sobre isso em macroeconomia ecológica, na verdade, mostra os desafios que nós temos. O ponto é esse. E o Newton, por trabalhar com complexidade, ele consegue visualizar um pouco melhor essa questão. Porque nós estamos trabalhando com sistemas complexos, com uma realidade complexa, com relações complexas, e o que acontece? Você não, e não só complexas, né? Nós estamos falando, esse complexo está dentro de um sistema dinâmico, ou seja, nós consideramos toda a dinâmica que envolve essas relações, e isso coloca enormes desafios, tanto de entendimentos, porque você não fica restrito a um campo do conhecimento, ou como nós tratamos normalmente, uma disciplina. Então, não tem isso, não tem como você se concentrar numa disciplina. Claro que você não consegue ser um generalista, mas você precisa minimamente conseguir conversar. E o interessante é que a formação de vocês cinco, né, é bem interessante porque vamos dizer, ela não é monodisciplinar. Isso ajuda muito para vocês já entenderem um pouco e participarem dessa reflexão, tanto na reflexão de conteúdo, no sentido de apresentar conceitos, apresentar métodos, teorias, quanto na própria reflexão crítica que nós vamos tratar. Mas antes de avançar, o Newton, você falando, Newton, eu lembrei, acabei de ler esse livro aqui, vou colocar no chat. Olha, posso estar enganado, mas eu acredito que você vai gostar dele. Eu gostei desse livro, é uma abordagem bem interessante, vamos dizer assim, sobre essa questão que você falou do indivíduo.
né, de que ele é complexo, de que os nossos pensamentos, de que nossas ações, e eu gostei bem, é um livro, não é novo, embora ele esteja numa edição nova, mas não muda a edição original, é só uma nova edição, porque a autora, que eu lembro, ela já faleceu, mas está aqui no chat para você, é A Condição Humana. Gostei muito do texto, me levou a muitas reflexões, Nilton, e acredito que vai levar você também a muitas reflexões, tá bom? Desculpa esse parênteses, em alguns momentos eu farei isso, indicarei alguns trabalhos para vocês opcionais, não são resultado das leituras que eu tenho feito nesse debate. Antes de avançarmos para a apresentação formal do plano de ensino, eu queria saber se alguém tem dúvida no uso do Teams, se teve algum problema, se precisa de alguma orientação, tranquilo? Eu vou colocar para compartilhar. Oi, alguém ativou o microfone? Eu vou compartilhar a tela aqui, porque eu quero mostrar para vocês onde nós estamos. Vocês estão vendo minha tela, né? Então, aqui eu convidei todos para participar o Team chama de equipe, né? Mas pode ser grupo, turma, mas o nome utilizado é equipe, da equipe DECO 7066, Macroeconomia Ecológica. Então, todo mundo deve estar vendo, deve ter uma tela similar à minha, tá bom? E aqui na aba em cima, logo ao lado de postagens, nós temos os arquivos. E nestes arquivos, temos as nossas pastas, a pasta com o plano de ensino, depois eu vou abrir elas para mostrar para vocês, e nós temos a pasta com a bibliografia. Então, aqui na pasta bibliografia, nós temos todos os textos que nós vamos efetivamente utilizar. Então, todos esses textos nós vamos utilizar na disciplina, tá bom? Então, vocês não precisam procurar os textos, eu já deixei eles aqui compilados para vocês. Isso para facilitar, os textos estão públicos, mas não tem por que gerar essa dificuldade de vocês ficarem correndo atrás desses textos aqui, tá bom? Já que esses textos são obrigatórios da disciplina. É um texto para cada aula, depois eu vou falar sobre isso, tá bom? Mas eu estou só mostrando onde esse material se encontra aqui no Teams. O plano de ensino, que vocês já tiveram acesso, né? Então, ele está aqui, também no Teams. Vocês podem acessá-lo a qualquer momento. Eu coloquei ele num formato de apresentação e vou falar rapidamente do plano de ensino para vocês. A qualquer momento, vocês podem interromper para tirar alguma dúvida, fazer qualquer comentário também, tá bom? Então, a disciplina é a DECO 7066, tópicos especiais 4, macroeconomia ecológica. Ela é oferecida no âmbito do PPGDE, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico. Ela é uma disciplina que vai ser integralmente em formato remoto. Eu não vou falar formato EAD, porque não é um formato remoto mesmo, em que nós fazemos a disciplina via virtual. Nós vamos utilizar o Microsoft Teams. Eu já fiz todos os agendamentos, então provavelmente se vocês entrarem na função calendário, que fica aqui no lado esquerdo, vocês encontrarão esse agendamento. Caso não encontrem, tem alguma dificuldade, é só entrar em contato comigo que eu tento passar alguma orientação. Embora a disciplina seja de 60 horas, eu decidi que nós vamos ter 30 horas de aulas síncronas, porque são aulas que são cansativas, esse formato remoto, as pessoas pensam que não, mas é muito cansativo. E como nós temos atividades também na disciplina, então eu coloquei as outras 30 horas que completam a nossa carga horária de 60, como assíncrona. E aí contempla a leitura do material bibliográfico básico, a preparação para as aulas síncronas, depois eu vou falar sobre isso, e a própria avaliação. Eu não sei, todo mundo já deve estar passando por essas aulas remotas e sabe o quão cansativo é estar à frente do computador. Então, por isso, não vejo como produtivo uma aula de 4 horas direto na tela do computador, mesmo que faça um intervalo. Embora, em alguns momentos, nós possamos ultrapassar esse limite, né? Então, das 14 às 16, o Nilton e o Kel já sabem disso, em alguns momentos acabamos passando, mas nada significativo, porque eu respeito muito o horário. Então, eu começarei as aulas às 14 horas em ponto,
tá bom? Em respeito a todos que estiverem na sala naquele momento. Nós teremos 15 aulas síncronas, contando com essa, então nós teremos 14 aulas de conteúdo, de 2 horas aulas, e o restante da carga horária, como eu falei para vocês, será dividido em 30 horas aulas assíncronas. A ementa, nós vamos tratar inicialmente das discussões sobre os limites do crescimento, isso eu vou qualificar, não vou entrar em detalhes agora, da macroeconomia ambiental, do modelo ISLM-EE, da própria abordagem proposta, eu coloco como proposta porque ainda não há um claro consenso em torno do que de fato seja a macroeconomia ecológica. Aí nós vamos para uma parte um pouco mais, não vou falar aplicada, porque ainda é um debate teórico, mas é a proposta, algumas das propostas dentro da macroeconomia ecológica, como a macroeconomia ecológica pós-keynesiana, alguns colocam como, como que é? Pós-keynesiana, agora me fugiu o termo, me deu um branco agora aqui, que é como se fosse pós-keynesiana ecológica, alguma coisa assim, agora me fugiu o termo certo. Não macroeconomia ecológica pós-keynesiana, mas o pós-keynesiano com o adjetivo da ecológico. A discussão apresentada principalmente por Peter Victor e por Tim Jackson, que é a prosperidade sem crescimento, isso nós vamos qualificar ao longo da disciplina, e por fim, nós fechamos a disciplina com algumas aplicações já da macroeconomia ecológica, tá bom? Vocês, o Adonai, a Mona Lisa e a Letícia que falaram, que estão trabalhando com temas, isso é interessante que pode ajudar em apontar algumas direções para os trabalhos de vocês em aplicar a macroeconomia ecológica, embora algo que seja ainda em construção. Então, nós vamos discutir, em termos de conteúdo, os limites ao crescimento econômico, o paradoxo de Easterlin, a macroeconomia ambiental, ISLM-EE, macroeconomia ecológica, modelos macroeconômicos ecológicos, isso no sentido plural mesmo, na verdade nós temos modelos, a abordagem da pós-keynesiana da macroeconomia ecológica, embora seja um pouco natural, nós trataremos disso, né? A formalização na economia da macroeconomia, ela ocorreu basicamente pela economia keynesiana. É com o trabalho da teoria geral que você tem a sistematização e a consolidação de uma abordagem chamada macroeconômica. Até Keynes, né, até a publicação da teoria geral, que basicamente nós tínhamos era uma microeconomia. A macroeconomia vigorava o liberalismo, ou seja, o Estado não tem que fazer qualquer tipo de política na sociedade, seja política fiscal, tributária, etc. Embora saibamos que os estados tinham seus instrumentos tributários, monetários, fiscais, mas que eles não deveriam utilizá-lo de maneira ativa na economia. E é a partir de Keynes que você tem uma reviravolta na economia, entre aspas, né, com uma nova abordagem de fato, chamada macroeconomia. Aí nós vamos para a economia, para a prosperidade sem crescimento, para além do PIB, o progresso genuíno, e aplicações da macroeconomia ecológica com alguns estudos. Só um pouquinho, só beber uma água. Então, aqui tem o cronograma da nossa atividade, para facilitar para vocês se programarem. Depois eu vou falar sobre o papel de vocês também. Então, não vou ler todos, não há necessidade, isso aí depois vocês podem consultar com mais calma. Então, a aula de hoje, a primeira aula, é a nossa aula síncrona de apresentação do plano de ensino, da minha apresentação, tirar algumas dúvidas do sistema, da metodologia e etc. A próxima aula, nós vamos tratar dos limites ao crescimento, e nós vamos utilizar um texto clássico, que é o The Limits to Growth, do Clube de Roma. Esse texto, não vou falar porque senão vai adiantar a aula, mas é um texto que, embora tenha sido publicado em 72, ele continua muito atual e muito inovador. Pelo menos essa é a minha opinião desse texto, tá bom?
E aí vamos para os demais conteúdos da disciplina, o paradoxo de Easterlin, macroeconomia ambiental e etc, tá bom? Para cada tema, nós temos os textos indicados aqui, e como eu já enfatizei, esses textos estão na nossa pasta aqui no Teams. O controle de frequência, isso é algo que eu tenho que respeitar, a UFPR exige que eu faça o controle de frequência, o controle de frequência será feito agora, então, né, a participação nas aulas síncronas, ou seja, a presença, participação aqui é no sentido de presença, não que vocês precisem falar a todo momento, mas a ideia é essa. Quanto à avaliação, eu não sou, principalmente em disciplinas optativas, eu não sou muito partidário de provas, tá bom? Avaliações escritas, naquele formato mais formal, vamos dizer assim, né? Naquele modelo mais formal. Eu gosto mais de colocar vocês para pensar. Por quê? Eu já falei isso com o Kel, com o Newton. Para mim, num programa de pós-graduação, seja estudantes de mestrados, estudantes de doutorado, não é só uma questão de conteúdo que nós devemos trabalhar nas aulas de pós-graduação, mas também de desenvolvimento de algumas habilidades essenciais para a formação de profissionais, seja mestres, sejam doutores, que é a questão de escrita, de análise crítica, de leitura e etc. Então, nesse sentido, a avaliação é a preparação de um estudo acadêmico sobre macroeconomia ecológica. Esse estudo pode ser teórico, metodológico, histórico ou mesmo aplicado. Fica a critério de vocês. Eu não imponho nada, como eu disse, eu gosto muito de dar essa liberdade, porque uma outra habilidade que um bom profissional, seja mestre, seja doutor, ele precisa desenvolver, é a capacidade de autonomia, de tomada de decisões, de decidir o que fazer, tá bom? Então, esse é o momento para vocês também desenvolverem essa habilidade. Não farei a leitura, então eu peço que vocês olhem as orientações sobre a formatação desse estudo acadêmico. Eu coloquei como estudo porque não é necessariamente um artigo, não precisa ser um artigo científico. Eu sei da exigência de você fazer um artigo, mas você tem toda a liberdade em escolher o formato em termos de conteúdo, de organização do estudo acadêmico que você vai fazer. A questão é que você tem que fazer um estudo acadêmico sobre macroeconomia ecológica, tá bom? Esse é o grande tema do estudo. O que você vai fazer aí é seu critério. E aqui tem as orientações básicas, como tamanho da folha e etc. Resumo. Obviamente, vocês têm que seguir as normas da ABNT, isso é praxe, né? Tá bom? Principalmente atenção às citações. Então, nós sabemos que o não uso das citações, isso implica em desqualificar o estudo, não vou nem falar a questão de plágio, mas desqualifica, porque a ausência das citações, e principalmente as citações no formato adequado, você não tem a sustentação para determinadas afirmações, principalmente afirmações que não são suas, tá bom? Afirmações que são de outras pesquisas, e isso fragiliza a sua argumentação. A entrega da avaliação, ela vai ser até dia 31 de janeiro de 2022, às 23h59, tá bom? O calendário do PPGD permite que nós possamos estender um pouco o período de entrega das avaliações em relação ao término da disciplina. A disciplina ela vai terminar se eu não me falha a memória, na primeira semana de dezembro ou na segunda semana, agora me fugiu de cabeça a data, mas daí vocês têm um tempo a mais, principalmente para vocês poderem usar o conteúdo que eu espero que vocês tenham aprendido ou tenham a contribuição da disciplina para a formação de vocês. A entrega ela vai ser via e-mail, então vocês vão utilizar esse e-mail, eu decidi utilizar esse ano o e-mail institucional da UFPR, e a avaliação ela também não tem um caráter punitivo, é algo que eu não sou partidário também de fazer uma avaliação punitiva. Então, a qualquer momento, claro que com prazo é suficiente, né? Então, por exemplo, a data de entrega é 31 de janeiro. Se você enviar dia 30 de janeiro para que eu faça uma leitura da sua versão parcial, aí é difícil, né? Eu também tenho meus compromissos, então, mas a qualquer momento é possível você encaminhar versões parciais do estudo para revisão.
E essas versões parciais, elas não são correções. Então, elas não afetarão a avaliação final do estudo pronto, tá bom? É como eu disse, a ideia não é punir, e sim contribuir para a formação de vocês, não apenas em conteúdo, mas também com habilidades necessárias para um mestre ou uma mestra, ou para um doutor ou uma doutora, tá bom? O envio tem por objetivo, então, promover a reflexão, ela pode ser individual ou coletiva, nesse caso essa será coletiva, né, porque é uma reflexão, pelo menos comigo, na construção do seu estudo acadêmico. Os critérios de avaliação, eu sei que pode parecer estranho, mas eu considero que entregar dentro do prazo estipulado já merece uma nota, que a entrega, vamos dizer, é algo muito objetivo, tá bom? Então, a entrega do estudo já te garante 30% da nota. No caso, o restante, os 70%, ele vem de uma avaliação mais qualitativa. Aqui é a própria revisão do estudo. E nesse sentido, eu destaco, com esse asterisco aqui, né, que eu participo de vários, eu sou revisor de vários periódicos qualis. Vocês podem acessar o meu Lattes lá, vocês vão ver. Então, eu tenho um pouco de experiência em fazer esse tipo de revisão, tá bom? Essa revisão de estudos, de artigos, de pesquisas, de projetos. Acabei esquecendo de falar para vocês, eu sou bolsista produtividade do CNPq, então eu também faço revisão ad hoc dos projetos, solicitações de bolsas. Então eu tenho atuado bastante com isso e tenho um pouquinho de experiência. Então isso ajuda nessa parte aqui, nessa avaliação qualitativa da nota, tá bom? Então, por mais que seja, vamos dizer assim, um pouco subjetiva, mas é um subjetivo com base em critérios. Então, eu vou utilizar os critérios que eu utilizo na avaliação de estudos científicos, projetos e etc. Aqui no final nós temos as referências, basicamente os textos que nós vamos utilizar na disciplina, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem podem interromper e entrar em contato, interromper agora ou entrar em contato por e-mail. E antes, eu quero também destacar o seguinte. Acabei abrindo ali, nem mostrando para vocês. Na mesma pasta, só um pouquinho. Na mesma pasta que nós temos o plano de ensino, nós temos um arquivo chamado leitura da bibliografia. Então, nesse arquivo aqui, nós temos as aulas, então, a partir da aula 2 até a aula 15, termina na primeira semana. Então, a nossa última aula, ela será dia 1º de dezembro, tá bom? Que completa 15 encontros. Aqui estão os textos de cada aula que nós vamos utilizar e a data dessas aulas para vocês fazerem a programação de vocês. Como que eu vou trabalhar com vocês na disciplina? O ensino remoto, ele colocou muitos desafios para nós. E algo ficou bem claro para mim, especialmente na pós-graduação, que aulas expositivas, elas não contribuem muito, especialmente na pós-graduação. E como nós temos turmas menores também na pós-graduação, isso ajuda muito você adotar um ambiente propício à reflexão. Então, como que nós vamos trabalhar? Nós temos os textos, e em cada aula, um de vocês vai comentar esse texto. Então, todos têm que fazer a leitura, obviamente, né? Então, não é só quem vai fazer o comentário, mas todos devem comentar um estudo em cada aula. Claro que nós teremos repetições, mas aqui está a programação. Eu peço, vocês podem acessar, eu não sei se os que são externos terão esse acesso para editar. Caso não tenham, vocês podem enviar pelo chat do Teams ou por e-mail para mim, quais textos você gostaria de ficar responsável por abrir a aula. Posso colocar dessa forma. Vocês que farão a abertura da discussão na aula. Eu preciso que hoje alguém se manifeste em relação ao primeiro texto, mas, reforço, todos precisam fazer a leitura, porque não tem como você fazer uma reflexão né, do conteúdo e crítica sem que todos tenham feito a leitura do texto. Nesse sentido, também, eu quero fazer uma observação para vocês.
a respeito da metodologia. Eu vou compartilhar outra tela aqui, só um minutinho. Deixa eu só interromper o compartilhamento aqui, vou compartilhar outra tela. Só um minutinho aqui. Vocês estão vendo a minha tela aqui do OneNote da Microsoft. Então, o que acontece? Eu vou mudar um pouquinho o que eu fiz na disciplina passada. A abertura da aula do texto não é para fazer a apresentação do texto. Por que não é para fazer a apresentação do texto? Porque todo mundo leu. Então, todo mundo conhece o texto, todo mundo sabe o conteúdo. A questão é você incentivar a reflexão, a discussão daquele texto no contexto da macroeconomia ecológica, tá bom? Então, eu coloquei algumas questões para vocês para orientar nessa abertura da aula. Então, quando vocês forem comentar o texto no início da aula, então, quais são as principais contribuições do texto? Né? O que esse texto aporta para a nossa discussão? Quais são as principais limitações? Então, para nós desenvolvermos essa capacidade de análise crítica, nós temos que começar a observar não só aquilo que, né, tem de positivo no texto, ou seja, as contribuições do texto para aquela área de estudo, nesse caso, a macroeconomia ecológica, mas como também as suas limitações. Você pode usar outros termos, desafios também. Então, quais são os principais desafios que o estudo coloca para nós? Como que o estudo se relaciona com a macroeconomia, tá bom? Isso num contexto mais geral. E por que o estudo ele pode ser associado à macroeconomia ecológica? Claro que alguns estudos eles serão mais óbvios essa associação, outros nem tanto, tá bom? Eu adianto que esse primeiro, os limites do crescimento do Clube de Roma, ele é um texto que a associação não é tão clara. Isso na leitura vocês vão perceber por quê, mas eu vou comentar e aí entra o meu papel como docente. Eu farei as intervenções nos seus devidos momentos, seja para apresentar conceitos, então eu vou apresentar conceitos, apresentar algo que o Kel e o Newton cansaram de ouvir, que para mim é essencial, o quadro analítico, em que nós estamos fazendo essa discussão, o quadro analítico da macroeconomia ecológica, tá bom? E também vocês podem utilizar essa abertura da aula, né, incentivar a reflexão, apresentando também suas dúvidas. Então, na leitura podem ter surgido, pode ser que surjam algumas dúvidas, então vocês podem colocá-las nessa apresentação justamente para incentivar a reflexão. E também você pode colocar os seus comentários pessoais. Então, críticas que você tenha ao estudo, algo que você queira enfatizar e etc., fique à vontade. Então, eu coloquei essas questões aqui, esses comentários, para orientar vocês nessa leitura e nessa preparação para cada aula, tá bom? A respeito do plano de ensino, seria basicamente isso, tá bom? Que eu teria para falar para vocês. Antes, eu ainda quero falar um pouquinho com vocês. A primeira aula é sempre um pouquinho mais tranquila, né? É muito mais só de apresentação descritiva mesmo, não temos nada para reflexão, mas ainda eu quero passar algumas informações para vocês. Mas antes de fazer isso, eu gostaria de abrir a palavra para vocês, se vocês têm alguma dúvida, e também perguntar quem estaria disposto a abrir a primeira aula. No caso, a segunda aula síncrona, né? Com o texto The Limits to Growth. Alguma dúvida antes? Sobre a avaliação, sobre as aulas, a metodologia? Uma observação. Não é um seminário. Vocês não farão seminários, não é isso. É apenas a abertura da aula. Vocês vão colocar a percepção de vocês em relação ao texto. Eu coloquei algumas questões na tentativa de direcionar vocês para que não fiquem presos a fazer a apresentação do texto. Tá bom? Porque, como eu disse, todo mundo já leu. Então, como todos fizeram a leitura do texto, todos sabem o que está lá. A questão é que cada um faz uma leitura diferente.
e na disciplina passada isso ficou bem claro. Cada um que apresentava, ficava evidente que a leitura entende? As leituras são diferentes, e isso que é o interessante, porque elas depois se complementam. Às vezes, um deu atenção a um aspecto, o outro não percebeu isso, e aí nós vamos desenvolvendo a reflexão, e nesse momento eu complemento com conceitos, com esclarecimentos e etc. É o Newton? Isso. Júnior, Pode esse é um falar, livro Newton. bem grande, né, cara? Você tem 211 páginas no livro. Não, não é Tipo, tão grande, não. É tranquilo. E por isso mesmo que eu fiz essa observação, Newton. Porque você lembra do texto da aula passada, da disciplina passada, que nós tínhamos um texto de mais de 250 páginas, 300. 300 E e eu poucas falei, páginas. né? Que não tinha como você apresentar em detalhes aquilo em 20, 30 minutos. A ideia mesmo é Não, fazer porque além disso, quem puxar. apresentou foi eu, né, Júnior? Foi, por isso, eu lembro. Então, tô ligado como que foi o negócio. Condensado daquele lado Então, deu um certo trampinho, né? Mas aqui, a mas gente tem 2 revisões já. Essa é de 78. não, mas não, essa aqui o arquivo que está lá é o arquivo de 72, é o original. 72. É a 72. Não, esse aqui é para ler o original. E depois na aula vocês vão entender por que o motivo, tá bom? Vocês vão entender o motivo, tá bom? Na verdade, Newton, não é que sejam revisões, é que foram, vamos dizer assim, Novos não vou nem estudos. falar que não vou nem falar que são atualizações, mas é um olhar de Assim, o olhar alguns anos. crítico do passado, 30, um é 30 anos depois e o Isso, outro é isso, a revisão mesmo isso, dos dois anteriores. isso, Eles isso. Mas aí, criticam com pontos e tal. uhum. Mas a ideia central aqui, vocês vão perceber quando vocês fizerem a leitura do texto, principalmente considerando o contexto histórico. Lembra que ele foi publicado em 72. Ele foi preparado em 71 ali. Né, na verdade, ele começa antes, mas o grupo trabalha mesmo a partir de 71 para viabilizar a publicação em 72. E é essa edição. Então, utilizem o arquivo que está no Teams, tá bom? Como eu disse, os textos já estão todos no Teams, então vocês não precisam procurar os textos. Alguém se disponibiliza? Lembre que todos terão que fazer a leitura, tá bom? Então, a questão é só quem vai abrir a aula com aqueles Júnior, comentários. tá Pode bom, eu falar. faço. Vai, eu faço esse aí. Valeu, Newton. Eu desconfiei que você ia fazer. Não, eu não ia, né? Aí eu vi que não houve manifestação Não, nenhuma. mas tem, é só o pessoal se manifesta. Os demais, vocês podem depois, colocando seus nomes ali, como esse arquivo está na nuvem, então, caso alguém coloque, vocês vão perceber que eu coloquei o nome do Newton ali, já está o nome dele ali, então, vocês vão colocando, caso alguém já tenha colocado, vocês escolhem outro. O interessante é que, pelo menos uma semana antes, nós tenhamos um nome para abrir. Mas lembrem, não é um seminário, tá bom? A ideia não é fazer seminário aqui. A ideia é fazer a reflexão a partir de alguns textos, no caso, um texto por aula, e fazer a reflexão de conteúdos, a apresentação de alguns conteúdos, de alguns conceitos para vocês, e também alguns esclarecimentos a respeito da macroeconomia ecológica, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Mona Lisa, Letícia, Kel, Adonai? Tranquilo? Tranquilo, professor. Ah, legal. Antes de caminharmos para o encerramento, essa primeira aula é mais isso mesmo, eu quero compartilhar com vocês algumas informações. A primeira delas é que hoje à noite, às 19h30, nós teremos uma live que vai apresentar o chamado Sistema Natus. É um sistema de criptoativos ambientais. E esse sistema ele tem por objetivo oferecer uma oportunidade para conectar pessoas e coletivos que estejam sensíveis a apoiar iniciativas de preservação ambiental
Então, por exemplo, apoiar produtores rurais que estão, por exemplo, que desejam ter áreas de proteção ambiental, mas isso nós sabemos que envolve custos e etc. E esse é um sistema que eu ajudei a construir, tá bom? Eles são colegas meus, na verdade, o idealizador desse sistema, ele foi, eu ajudei na orientação de pós-doc dele num projeto. Então, hoje será não vou falar o lançamento, porque já foi feito um pré-lançamento, mas hoje é que, de fato, o sistema ele começa a rodar, e ele vai rodar em escala global, tá bom? Então, caso, né, vocês tenham interesse, essa é uma iniciativa que ela tem muita vinculação com a macroeconomia ecológica. Talvez, Newton, você ache ele interessante, porque ela mistura questões de finanças com tecnologia blockchain e com os pressupostos e com a abordagem, vamos dizer assim, da economia ecológica. Então, é uma iniciativa aplicada, na verdade. Professor, isso é Oi? fantástico. Esse negócio vem, assim, numa contramão aí. Eu já vi isso daí. Eu só fico muito triste porque eu dou aula hoje, à noite. Então, hoje eu Mas não tranquilo. consigo. Não, mas vai ficar gravado. Vai ficar Então gravado. ótimo. Então, Que horas que vai ser? 19h30. Mas tranquilo que vai ficar gravado, tá bom? Então, eu vou colocar o link ali para vocês, o link do... Não precisa fazer inscrição, então é um evento que não tem inscrição, tá bom? Eu vou colocar o link para vocês aqui no chat do Teams, essa é a vantagem de você fazer tudo online, então fica tranquilo. E depois vocês podem assistir, caso não consigam assistir hoje, porque o horário, eu concordo, na verdade, para mim também é ruim esse horário, para nós que estamos em casa, principalmente, e no caso, outros têm outro compromisso. Newton, tem, na verdade, uma outra live relacionada ao sistema Natus, que está lá também, que foi o pré-lançamento do sistema. Então, caso você tenha interesse, você pode acessar. Já tem o site, tudo, e é uma iniciativa que, na verdade, eu não, como eu disse, eu ajudei a construir essa iniciativa, tá bom? Então, essa iniciativa aqui, eu participei dela, mas quando o meu colega chamado Ranulfo, ele apresentou a possibilidade do uso da tecnologia blockchain para auxiliar na gestão de sistemas socioecológicos complexos, eu já vi um imenso potencial. E, no final, um dos resultados dessas discussões que nós tivemos foi essa construção do chamado Sistema Natus. É tudo inovador, é tudo novo, então, nós estamos, vamos dizer assim, naquilo que nós já falamos, Newton, em outro momento, nós estamos na fronteira do conhecimento, então, claro que tem limitações, claro que tem desafios, claro que não é perfeito, então é tudo uma construção, estamos construindo algo, não vou falar do zero, porque a tecnologia blockchain tem, né? Mas estamos construindo uma forma de aplicação que ela se torne inédita. E tudo aquilo que é inédito coloca desafios enormes, tá bom? Então, mas eu gostaria que vocês conhecessem, porque é uma forma de você já se familiarizar, principalmente com a questão da macroeconomia ecológica. Esse sistema está muito associado, que é a questão, vamos dizer assim, não vou falar ecofinanças, mas da questão financeira dentro de um sistema mais complexo, em que você coloca, de fato, a questão tanto social quanto ecológica. Essa iniciativa, ela também está sendo desenvolvida no âmbito eu não vou falar startup, mas é no estilo de startup, que chama-se Cambiatos, que foi criado pelo Ranulfo, a esposa dele, a Carla, que vai fazer a apresentação hoje, tá bom? E outros parceiros, e na verdade eles têm outras iniciativas em que eles usam a tecnologia blockchain para resolver esses problemas socioecológicos complexos. É muito interessante, eles estão fazendo um trabalho que, olha, muito legal mesmo, não é porque eu orientei ele é meu colega, mas na verdade porque eu vi muito potencial, e eles já estão aplicando isso, não só no Brasil, na verdade o sistema Natus, ele é global, mas a iniciativa nasceu no Brasil, mas eles já têm iniciativas em outros países, tá bom? Então, é algo já internacional, que nasceu internacionalizado. Tá Professor, bom? Então, isso está na onda
Environmental Finance, que é um pouquinho do contraponto que tem na financiarização tão pesada das coisas. Isso é super legal. Mas aqui ainda é uma abordagem diferente ainda. Aqui não é o financiamento que você tenta direcionar para atividades, vamos colocar naquele grande guarda-chuva, as chamadas atividades de baixo carbono, tecnologias verdes. Não, professor, isso é outra coisa. Isso daí era assim, isso é financiarização. Você dá um preço pro prejuízo que você está causando. Quando eu estou falando disso daqui, você está certo. Se for isso, beleza, mas não é isso. É aquela questão que eu estou falando, na verdade, quando você tem a finança ambiental mesmo, no qual você emprega, entendeu, políticas, instrumentos, né, de mercado para que você melhore o impacto de certos investimentos. Ou seja, vamos colocar assim, né, dando um exemplo meio bobo, talvez, sei lá, um exemplo que fica meio estranho, assim, né? O mercado de carbono é essa economia financeira? Não, não é. A economia financeira é uma coisa que a Caixa fez, que é aquela regra do Equador, que começou com aquele acordo proposta do Equador, tal, que é o quê? No momento que eu sou uma empresa, eu compro alguma coisa, eu tenho que comprar com a melhor eficiência em termos de finanças ecológicas, ou seja, é dinheiro por prejuízo ecológico, entendeu? É um pouco diferente. É como se você estivesse comprando, sei lá, eu estou comprando um carro da Ford e um carro da Fiat. Sei lá, tô simplificando aqui, não é isso, mas estou simplificando. A Fiat, o custo ambiental em termos de pegada de carbono, em termos de destruição de água, uso de água, destruição de floresta, é 10. O carro da Fiat é 9. Então, você valoriza o carro que é 9, entendeu? É mais ou menos isso. Tô simplificando bastante o negócio. Não, sim. Mas eu acho que isso é um pouquinho esse produto que você tá. Eu não conheço ele, tá? Não, Então, não é. Não, é isso que eu falei. Aqui nós estamos numa discussão, é por isso que eu estou incentivando vocês a conhecerem, porque é algo muito mais inovador. Na verdade, até o nome nós usamos sistema, porque na verdade é um sistema um pouco mais diversificado e não é de financiamento, no sentido tradicional do termo, tá bom? Não é nesse sentido. Então você não tem fundos, na verdade. é, você oferece, a partir da tecnologia blockchain, a conexão entre pessoas, não é financiamento, tá bom, Newton? Não é financiamento no sentido do termo. Então, quem vai apoiar as iniciativas de proteção ambiental não está financiando com o objetivo por exemplo, tem juros reduzidos, vai ter saldo. Não é isso. É algo, não, nem é, é, pensei é, é nisso. algo de outra natureza. E além disso, o sistema Natus, ele vai incorporar o que nós chamamos de Natus Coin. E aí você já imediatamente pode fazer associação com Bitcoin. E vamos dizer assim, está na mesma linha, só que numa natureza diferente. Enquanto o Bitcoin, você precisa minerar para ganhar o Bitcoin, ou seja, resolver equações complexas no computador e você ganha Bitcoins. Aqui no Natscoin, na verdade, você vai incentivar ações que melhorem a qualidade ambiental. E por fazer essas ações que contribuam para a melhoria da qualidade ambiental, você pode receber Natus Coins. Vamos dizer assim, essa moeda digital, e tudo isso via dentro de um ambiente de blockchain. Aí você pode se perguntar também, professor, mas hoje para fazer a mineração do Bitcoin, você gasta uma quantidade imensa de energia. O sistema Natus, ele utiliza uma tecnologia, uma plataforma de blockchain de nova geração, e que ela utiliza uma quantidade muito pequena, muito menor de energia, porque é já uma geração superior à geração utilizada pelo Bitcoin. E não só isso, no caso do Bitcoin, você ganha né, você minera o Bitcoin a partir da resolução de sistemas de equações complexas.
No caso do Natscoin, você ganha, ou melhor, você cria Natscoin, como se fosse criar moeda, no sentido convencional do termo, a partir de ações que contribuam para a melhoria da qualidade ambiental. Ou seja, quanto mais nós fizermos para melhorar a qualidade ambiental, nós criamos Natscoin. Na verdade, deixe para vocês assistirem, não quero adiantar, tá bom? Mas para quem pensa... Eu acabei de ler no site. Júnior, eu acabei de ler no site a definição lá. Pode continuar, desculpa, só para citar. Obrigado, Nilton. Então, eu incentivo para vocês, porque, na verdade, essa é uma discussão que está dentro da macroeconomia ecológica, que, na verdade, é você ter vários sistemas monetários e independência monetária da moeda, vou colocar entre aspas, oficial de cada país. Tá bom? Então, você já tem esse movimento de você ter mecanismos que te permitam criar moedas específicas para resolver problemas específicos. A questão é que isso agora... Você já deve ter ouvido, por exemplo, as chamadas moedas sociais. Só que, nesse caso, a discussão ela entra dentro da questão de problemas socioecológicos complexos, em que você tenta criar soluções não convencionais para enfrentar esses problemas. O sistema Natos é um deles. Então, por exemplo, como incentivar o aumento da área de proteção ambiental sem depender das moedas convencionais, tá bom? Depois, ao longo da disciplina, nós vamos falar alguma coisa sobre criação de moeda, essas coisas assim, só que no contexto da macroeconomia ecológica. Então, esse é o primeiro aviso que eu tenho para vocês. Então, o lançamento oficial do sistema Natos de criptoativos ambientais. O segundo é relacionado à EcoEco. Desde maio ou abril, se não me falha a memória, nós estamos realizando um ciclo de webinars. É o futuro da economia ecológica. E esse ciclo de webinar, ele está fazendo uma reflexão sobre, realmente, o futuro da economia ecológica. E olhando essa reflexão um pouco no contexto também do Brasil, e já realizamos vários webinars, então eu convido vocês a acessarem o canal da EcoEco. Então, os webinars que já foram realizados, eles estão lá, as gravações, então vocês podem acessar. Temos várias discussões sobre a economia ecológica, algumas delas relacionadas à própria macroeconomia ecológica, e também eu queria aproveitar que o próximo webinar vai ser realizado agora, semana que vem, dia 26 de agosto, às 17 horas, eu vou participar do webinar, e o tema do webinar é a economia ecológica e a transição para a sustentabilidade. Eu sei que o título pode induzir a uma interpretação de que nós estamos discutindo, propriamente dito, a adoção de políticas. Na verdade, vai ser um tema principalmente para aqueles que querem atuar como docentes na área de economia. Na verdade, nós vamos discutir o ensino de economia. Então, aqui a economia ecológica, a transição, é na perspectiva do ensino. Então, como que nós devemos discutir o ensino de economia, ou melhor, o ensino de economia ecológica, mas com essa perspectiva de transição para a sustentabilidade. Eu falei isso na disciplina passada, o Kel e o Nilton talvez possam lembrar dessa minha fala, de que nada adianta você apresentar suas críticas, apresentar que o sistema, a macroeconomia convencional, seja ortodoxa ou heterodoxa, elas são inadequadas para tratar dos problemas ou dos desafios postos pelo paradigma do desenvolvimento sustentável. Não adianta nada nós falarmos assim, apresentarmos as nossas críticas, se nós não apresentamos uma alternativa. E para apresentar essa alternativa, não é só apresentar a alternativa em si, nós precisamos ter pessoas qualificadas que possam ajudar na implementação dessa alternativa. Então, além de apresentar uma alternativa, nós temos que nos preocupar em formar capital humano, ou formar pessoas, conhecimento,
pessoas capacitadas para que elas possam conduzir esse processo de transição para a sustentabilidade. Então, a discussão é muito mais nessa perspectiva. E nós vamos utilizar no site da EcoEco, então vocês podem também visitar o site da EcoEco, deixa eu copiar aqui, vocês podem acessar o texto que eu farei a discussão neste webinar. Então, para cada webinar nós temos um texto que será discutido, e o texto que eu vou discutir, ele é muito interessante, já tinha lido ele, mas voltei nele para fazer a minha apresentação, e eu convido vocês a fazerem a leitura, que ele é muito interessante, e, na verdade, Newton e Kell, após a leitura do texto, me levou até mesmo como que eu vou conduzir as nossas disciplinas, seja essa aqui, seja uma próxima oferta de economia ecológica. Vou falar para vocês que me fez refletir aquilo que eu falei no início, que economia ecológica não é estática. O legal da economia ecológica é que ela é dinâmica, ela não fica presa a dogmas. Então, se você tem um conhecimento novo, se você tem mudanças na realidade, você vai se adaptar, você entende, você trabalha de maneira dinâmica. E a leitura desse texto me trouxe informações, reflexões muito interessantes de como discutir economia ecológica, de como apresentar as alternativas propostas pela economia ecológica, seja no âmbito mais macro, seja no âmbito mais micro, necessárias para a mudança que nós precisamos, tanto no nosso sistema econômico, quanto no nosso sistema social. Então, convido vocês a assistirem na próxima quinta-feira, se não me falha a memória, né? Dia 26, acho que é quinta-feira, às 17 horas, no canal do YouTube da EcoEco. E essa só para finalizar agora mesmo, e essa é uma atividade que nós estamos realizando também como preparativo para o nosso 14º encontro da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, que vai ser realizado entre os dias 9 e 12 de novembro. Infelizmente, o prazo para submissão de trabalho já foi encerrado, mas fica o convite para vocês participarem, mesmo que como ouvintes dos nossos debates. Se tudo der certo, claro que isso depende de vários elementos, a palestra de abertura do evento vai ser com o RIS, que nós vamos discutir aqui, ele que apresentou o modelo ISLM-EE. Então, veja, a abertura da EcoEco desse ano, se tudo der certo, pode ser um tema de macroeconomia ecológica, tá bom? Muito interessante, então, incentivando vocês também, mesmo que na condição de ouvintes, que vocês participem. Seria basicamente isso que eu teria para falar para vocês. Vou interromper o compartilhamento, tá bom? E deixo a palavra com vocês aí. Algum comentário, alguma sugestão, alguma crítica? Fiquem à vontade. Professor, eu coloquei o meu nome lá no documento hoje, na próxima apresentação, depois do Newton. Ah, legal. Depois do Newton, vi aqui, ó, viu? Já aparece aqui. Eu gosto de trabalhar com esses arquivos em nuvem, porque você já pode atualizar. Obrigado, Mona Lisa. Então, você já vai tratar do paradoxo de Easterlin. Esse é o texto que trata do paradoxo de Easterlin, tá bom? Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, seja dúvida de conteúdo, metodológica, ou seja dúvida até do próprio sistema que nós estamos utilizando aqui. Fique à vontade. Vai falar alguma coisa, Newton? Não. Ah, tranquilo? Tranquilo, professor. Ah, legal. Eu coloquei aí a parte de economia financeira, né? A ecologia financeira. Só uma definiçãozinha da Wikipedia que não está tão boa, né? Depois você dá uma olhada aí. Mitigação é um grupinho lá que tá querendo mitigar, que foi depois que falhou lá os créditos de carbono, eles começaram a tentar encontrar formas de mitigar, vamos assim, um negócio. E eu acho que o finalmente dessa teoria foi o seu Natus Coin, né? Não, eu não diria, Newton, como Não, fim. resultado, Na assim, verdade, depois, na verdade, evolução. antes disso, né?
temos que olhar com um pouco de cuidado. Na verdade, o crédito de carbono, ele é um mercado naquele sentido de mercado como qualquer outro mercado. O problema é que algo que nós levantamos na nossa reflexão da disciplina anterior é que os recursos naturais ou os bens e serviços ecossistêmicos e o próprio capital natural em alguma medida, muitos deles, principalmente os serviços ecossistêmicos, eles apresentam características de bens públicos. E esse é um problema. Quando você tem um bem público, você tem uma dificuldade imensa para você fazer valer as regras, seja políticas de comando e controle, seja mesmo, por exemplo, o uso de instrumentos econômicos, como esse é o caso do crédito de carbono. Você tenta criar um mercado definindo direitos de poluir, porque, na verdade, o crédito de carbono, na prática, é isso, direito de poluir. Isso. O problema é o seguinte, o problema é que você tem a capacidade de assimilação de gases de efeito estufa pelo ecossistema, ele é um bem público. E não só isso, você está falando de milhões de agentes que são emissores desses gases. Então, você conseguir viabilizar esse mercado é um desafio praticamente impossível, ou seja, só o mercado ele não ia. Então, ele deu o resultado que nós já esperaríamos. Então, nesse caso aí, eu nem trato, Newton, como um mercado, vamos dizer assim, de finanças no sentido do termo. Eu nem trato, eu trato ele como um mercado, como um mercado qualquer, tá bom? Eu trato ele como... Mas no caso das finanças... Eu estou só tentando fazer um parênteses aqui, que esse conceito de tentar colocar um preço vem naquele âmbito de financiarização de toda a economia. Isso deu errado, já nasceu natimorto, ou seja, aí eles tentaram colocar uma outra coisa, que é uma ecologia financeira, que é uma coisa um pouquinho mais à frente. E colocando coisas mais à frente, deram origem a essa cryptocurrency que você está falando, essa Natus Coin, ou seja, é uma outra abordagem tentando sair desse conceito de mercado e de direito de poluir, indo por uma outra vertente, assim, do que eu vi, né? Não, mas você, na verdade, o que eu ia complementar era o seguinte, na verdade, você tem uma série de instrumentos financeiros, isso vamos dizer assim, no setor de finanças, vou colocar entre aspas, convencional, não, vou colocar convencional para tirar um pouco, por exemplo, do que é o sistema Natus, tá bom? Porque o que acontece? O sistema financeiro, o sistema financeiro, seja nacional, seja internacional, o convencional, ele, em grande medida, ele é sustentado pelas moedas oficiais. E você tem um problema com as moedas oficiais. Muitos não percebem isso, mas isso não tem problema, eu posso tratar com vocês agora. Vocês sabem como é criado moeda. Vocês sabem como se cria moeda no nosso sistema capitalista. Nós criamos moeda a partir de dívida. Ou seja, para aumentar o estoque de moeda na economia, eu tenho que criar dívida. Veja que coisa perversa. Então, para aumentar... se você coloca isso no perspectiva macroeconômica, então, por exemplo, crescimento do PIB. O crescimento do PIB vai demandar um aumento da quantidade de moeda, ou seja, da oferta de moeda. Para fazer esse aumento da oferta de moeda, eu tenho que aumentar a dívida. Por quê? Porque você só cria moeda com dívida. Isso é péssimo. Se você está falando em financiar, vou colocar entre aspas também, a transição para a sustentabilidade, este financiamento, nesse modelo convencional, ele vai ser calcado em moeda convencional. Ou seja, ele vai demandar mais dívida. O que é péssimo. Por quê? Porque no momento em que você tem uma incapacidade dos agentes da economia de se endividar, o sistema colapsa. A crise, que é o que acontece. O Japão está então, 3 décadas com isso. Você viu o que aconteceu no Japão? Não, 3 décadas dá. Na verdade, nós estamos há mais tempo do que isso. Na verdade, isso já dura um pouco mais de tempo. A questão é que essas 3 décadas você poderia colocar no sentido, é que agora, essas crises agora alcançam escala global. Lembra do mundo cheio, né? Ele alcança escala global. Então, a crise hoje de um mercado financeiro, como esse mercado ele está interligado, né? Ele está em rede, você tem o efeito dominó. Você tem o efeito,
né, que você tem ele espraiando para os outros mercados, e você tem uma crise que podemos dizer, né, claro que com todas as observações, uma crise de característica sistêmica, uma crise Ô, financeira, Júnior, porque ele posso falar um afeta. negócio para você? Só complementando o que você Pode. falou. O sistema é tão surreal, cara, que assim, né? Eu não sei se você viu, se acompanha aí o afrouxamento financeiro que a galera tá fazendo, né? Não sei quanto você acompanha disso. O Banco do Japão, o Japão hoje, o governo japonês, ele é dono de 100%, 100 não, 98, vai, vamos ser um pouquinho realista, dos Uhum. ativos que estão na Bolsa de Tóquio. As empresas que estão lá, eles são donos de 98%. 88,5% é do próprio Banco do Japão, né? BOJ. E os outros 10% são os planos de pensão do governo. Ou seja, eu sou dono da dívida e eu sou dono dos ativos todos do país. Ou seja, que coisa maluca é essa, velho? A Europa está indo no mesmo caminho, professor. Você pega a Alemanha. Mas o Brasil não deve ser tão diferente. Eu vou falar para você que eu nunca tinha visto esse dado. Mas acho que o Brasil não deve ser tão diferente, porque, Não é veja, os diferente, principais professor. fundos. Não, o Os Brasil, principais os outros fundos. fundos de pensão, ó, eu acompanhei isso lá atrás. Hoje eu não sei, assim, eu não vi o dado brasileiro neste momento. Mas antes era perto de 45%. Hoje tem mais empresas, talvez seja menor. Mas não, mas veja, você está falando só dos fundos, o que eu ia colocar tudo, né? Veja, você tem os fundos de pensão, que o Brasil, vamos dizer, os maiores, eles são públicos, né? Petrobras, Banco do Brasil, Correios, etc. BNDES, por exemplo, você também tem do BNDES, o BNDES também tem ativos, mas aí você tem as empresas também. Por exemplo, a Petrobras tem uma grande quantidade né, de títulos que está em propriedade dela ainda, que é negociado. Você tem também a dívida pública. Tem a dívida pública, está sendo negociada. Então, se você colocar todo mundo nesse pacote aí, vai dar um valor Ah, significativo. professor, eu tinha esse dado lá atrás, porque assim, como eu era trader de dívida pública também, uma época da minha vida, a gente recebia o dado para saber quanto que a gente só tem 4 dealers no Brasil, tá? De título Uhum, público. Bradesco, Itaú, Caixa e Banco do Brasil. Então, ou seja, todo mundo concentra na Caixa, a Caixa passa por dia, ok? Na época que eu fazia isso, 400 bilhões de over. nossa. 400 bilhões de over. Over, tá? Não é aquele título de longo prazo, não. É título de um Não, dia sim. junto ao Sim. Banco Central. Ou seja, enxugando liquidez do sistema financeiro inteiro. É muita grana. Mas, assim, Então, se eu quebrar, só bolsa, que antes eu acompanhava isso, porque a gente tinha que acompanhar isso para saber sensibilidade a gente quebrava isso. Ou seja, na época, estou falando por que eu sei dessa informação. A gente quebrava uhum, em clientes que são clientes pessoa física, ou seja, pessoa física de qualquer natureza, não grandes clientes, tá? A gente quebrava em clientes institucionais, aí esses a gente quebrava em públicos e privados, ou composição dos dois, empresas públicas, bancos e entidades públicas, por quê? Porque quando a gente ia fazer um long and short, por exemplo, se você fizesse num título que tivesse muita empresa pública, você tomava um squeeze valendo. Você não tinha título para vender, porque não tinha comercialização. Então você não uhum, podia fazer. Então, naquela época, das empresas na Bolsa Brasileira, 45% dados do próprio governo, tá? Não são públicos esses dados. uhum, Eram de posse do governo, direta ou indiretamente, através de fundos de uhum, pensão, empresas públicas, bancos públicos, autarquia, entidades, secretarias e vai. Hoje deve uhum. ser menor, porque tem mais empresas na Bolsa, né? Não sei como que tá. Agora, do mobiliário federal, do título a dívida pública, né? Hoje já está em 5 tri, hoje não tem nem como saber. Mas, tipo, 20 a 25% só era de estrangeiros. O resto, Uhum, tipo, tinha algo como 15, 20%, não lembro os números de cabeça, mas, tipo, uhum, 60% era de empresa pública. uhum, A dívida pública era de empresas e fundos públicos. Então, uhum. no Brasil é Zé com Então, Zé. então, o que acontece? Esse
Esse é um grande desafio que nós temos na macroeconomia ecológica. Então, veja, você tem um sistema que ele não se sustenta. Ele fica flertando com a crise a todo momento. Por quê? Porque ele é baseado no endividamento. Então, no momento em que você esbarra, seja por qualquer motivo que seja, o motivo que venha a esbarrar na capacidade de endividamento dos agentes, o sistema entra em crise. E como que você vai utilizar esse sistema para apoiar iniciativas necessárias para a transição para a sustentabilidade? Ou seja, iniciativas que vão contribuir para amenizar os impactos ambientais e até mesmo para fazer as adaptações. Esse é um grande desafio que nós temos na macroeconomia. Vocês vão perceber na nossa disciplina que nós temos um grande, vamos dizer assim, uma grande lacuna na parte financeira, na parte monetária. Nós temos alguns trabalhos, infelizmente não dá para discutir tudo na disciplina, senão nós ficaríamos com uma quantidade, primeiro, de leitura imensa e sem carga horária para fazer isso. Mas, por exemplo, um grande desafio que nós temos é justamente a questão monetária e financeira. E a tecnologia blockchain, ela vem dar uma luz nisso. Por quê? Porque a tecnologia blockchain, ela te permite algo que até pouco tempo você não conseguia, que era descentralizar as decisões, mas descentralizar com baixo custo e com confiança. Esse era um grande desafio que você tinha no passado. Então, quando você descentraliza qualquer coisa, você aumenta o seu público de maneira significativa. Só que daí, se você tem que fazer contratos, isso é péssimo, porque você vai ter milhares de contratos. Os custos de transação, eles são astronômicos. E num ambiente com milhares, com, né, milhões de agentes, como que você vai gerar uma rede de confiança? Isso eu estou falando descentralizada. A tecnologia blockchain, ela te permite isso. Você reduzir os custos de transação sem perder a confiança. Pode falar, Kel. Uma das questões importantes que falam sobre o blockchain e da tecnologia das criptos é que algumas empresas estão usando isso, por exemplo, para rastrear produtos originais e não originais. A gente poderia utilizar também essa tecnologia para rastrear processos produtivos ambientalmente sustentáveis? Na verdade, isso já acontece. Desculpa, Newton. Desculpa, Kel. Na verdade, Kel, isso já acontece. A tecnologia blockchain já tem sido utilizada na cadeia produtiva bovina brasileira. Claro que ainda um uso restrito, porque você necessita de infraestrutura tecnológica, algo que nós vamos falar aqui na disciplina, mas já está sendo utilizada. Na verdade, a tecnologia blockchain, ela tem... eu vou falar para vocês, quando eu tive o contato com o Ranulfo, eu vi tanto potencial na tecnologia blockchain que eu falei, gente, isso aí... Newton, lembra daquelas tecnologias de ruptura? Blockchain, ele pode ser uma dessas tecnologias hoje, de ruptura, porque ele vai revolucionar essa questão institucional que nós tínhamos no passado, que esbarrava em custos de transação, que esbarrava em custos de monitoramento, que esbarrava em confiança, que isso tudo está caindo por terra. Claro que nós temos desafios tecnológicos ainda na tecnologia blockchain, temos, mas nós já temos, Kel, faça uma pesquisa sobre o uso da tecnologia blockchain na cadeia produtiva da carne brasileira. Já temos empresas brasileiras usando a tecnologia blockchain para fazer justamente isso que você falou, o rastreamento, não só ambiental, Kel, mas o rastreamento em termos de qualidade do produto. De qualidade, aqui eu vou colocar uma qualidade no sentido amplo. Eu lembro quando eu estava fazendo doutorado na Unicamp, na república que eu estava morando, tinha um colega que estava fazendo uma especialização que era na área chamada bem-estar animal. As pessoas agora, um grupo, né, um nicho de mercado, eles não estão preocupados apenas com a questão ambiental. Eles estão preocupados com a questão ambiental, com a questão de direitos humanos, por exemplo, que você tenha trabalho decente, respeite as regras dos países, principalmente as regras da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, e também de bem-estar animal.
como que esse animal é criado, como que ele é criado. E a tecnologia blockchain te permite isso. Pode falar, Kel, agora. É que eu tinha, até o início desse ano, eu tinha um pouco de preconceito com o Bitcoin e com as criptomoedas, porque eu achava que isso era muito uma questão só especulativa e sei lá, eu tinha muito preconceito, mas aí eu comecei a pesquisar sobre, e o uso é tão diverso que é muito interessante, é muito interessante. E sobre essa questão de você fazer o rastreamento animal, tem uma criptomoeda chamada VeChain que está fazendo isso também, só que eu acho que ela é na China. Mas, assim, é muito fantástico. Tem também para audiovisual, tem... Nossa, a utilização é imensa, imensa. Não, excelente sua observação, Kel, e em dois aspectos. O primeiro é o seguinte, você usou um termo que é bem correto para nós, e isso entra agora, essa minha fala entra naquela contribuição minha para a formação de vocês. Você falou bem, eu tinha preconceito com blockchain. Infelizmente, essa é uma característica dos economistas. O economista, é só você ver, eu participo de alguns grupos e eu vejo esse tipo de comentário. Nós temos um preconceito, principalmente com aquilo que nós nem conhecemos, que eu coloco para vocês como algo que nós precisamos trabalhar isso na economia. Os economistas, eles precisam romper essas amarras da nossa abordagem, que isso é uma abordagem das correntes econômicas. Nós ficamos amarrados aos pressupostos, aos dogmas, àquilo que, vamos dizer assim, está, entre aspas, consolidado, e qualquer coisa que não se enquadre naquilo, ele é colocado de lado. Então, por exemplo, associar a tecnologia blockchain ao Bitcoin, isso é o maior equívoco que você tem. Por mais que a tecnologia blockchain viabilize o Bitcoin não é o Bitcoin não é o blockchain. O Bitcoin é apenas uma das aplicações que você pode fazer com o blockchain. E aí, Kel, eu venho para um segundo comentário. O blockchain, ele não é apenas, eu estou colocando nesse sentido mesmo, utilizado para a criação de criptomoedas. Na verdade, essa aplicação que eu falei para você do agronegócio, ela nada tem a ver com criptomoeda. Você utiliza a tecnologia blockchain pela segurança e pelos custos envolvidos nessa tecnologia que te viabiliza um sistema de rastreamento muito mais eficiente e eficaz do que os sistemas convencionais. E não tem criptomoeda nenhuma envolvida nele. Olha que interessante. Por exemplo, algo que vamos dizer assim, que vai ter um impacto na sociedade muito grande, mas a sociedade ainda está relutando, principalmente pelos lobbies. Por exemplo, a tecnologia blockchain vai acabar com os cartórios. Esse negócio de registros em papel e etc. vai acabar. Você não precisa mais com a tecnologia blockchain de um cartório. Acabou isso. Mas por que não vingou? Você já imaginou o impacto isso na sociedade, você acabar com os cartórios? Primeiro, a questão do próprio lobby dos cartórios, mas você entra, por exemplo, como que você vai fazer a inclusão das pessoas que não têm conhecimento? Tem pessoas que não conseguem, né, parcelas da sociedade que têm dificuldade de acessar os serviços financeiros que estão hoje em formato digital, bancários, financeiros. Pense você tratar isso numa tecnologia, por exemplo, num registro de imóveis, num registro de carro. Nem registro de carro você precisaria mais dos DETRANs. Você poderia, no formato atual, você poderia fazer isso tudo blockchain. Você poderia fazer as transferências de propriedade, de qualquer propriedade, Kel, de qualquer, sem a necessidade de um intermediário. Essa é a grande vantagem da tecnologia blockchain. Você descentraliza isso. Só que você tem alguns desafios que ainda precisam ser superados, tá bom? Então, ele não é só os coins, criptomoedas. É muito mais que isso, tá bom? Então, para nós economistas, aprofundar isso, eu coloco hoje como algo essencial, porque isso, por exemplo, isso na possibilidade dos coins mesmo, das criptomoedas. Veja, ela permite hoje que grupos sociais criem suas próprias moedas. Como que isso vai impactar o sistema financeiro nacional? Como vai impactar a economia monetária de países? Se você pode hoje
ter a sua própria moeda, ou seja, grupos sociais podem ter as suas próprias moedas. Isso é algo novo. Como que isso vai impactar? Pode falar, Kel, desculpa, eu te interrompi. É que a tecnologia blockchain ela precisa de criação de nós e de uma rede extensa, e aí eu acho que a criptomoeda ela serve muito mais como uma forma de você ampliar o público para para a criação de mais nós e aumentar a rede e fazer propaganda daquela tecnologia do que necessariamente como alguma função mais específica. Não entendi, vou falar para você que não entendi teu comentário agora. É que a Estou tecnologia, tentando ainda. a criptomoeda, ela é como se fosse algo para chamar a atenção da sociedade para aquela tecnologia específica. Eu concordo com você que ela não é o centro das questões, mas ela é algo como se fosse uma propaganda daquela blockchain. Eu não saberia por exemplo, dessa questão se não fosse as criptomoedas, sabe? Eu cheguei por meio na tecnologia blockchain por Ah, meio das não, criptomoedas. não, acontece o seguinte, Kel, eu entendi agora teu comentário. Não, eu te diria que não, eu não vejo dessa maneira. Na verdade, foi o seguinte: em função de que você tem esse sistema monetário monopolista, ou, no máximo, oligopolista, que é o quê? O que eu falei agora da criação de moeda. Um grupo, na verdade, atribui-se a um indivíduo, né? Mas nunca se sabe, porque isso ocorreu no ambiente virtual, então você não sabe quem tá do outro lado dessa tela. Esse indivíduo, ou esse grupo social, eles queriam buscar uma alternativa ao sistema monetário convencional. Entende? Você fazer essas transferências sem a necessidade de um intermediário. Então, por exemplo, hoje, se você quer mandar qualquer recurso para fora do país, você tem que contratar um intermediário. Seja recurso, isso eu falo virtual, tá bom? Qualquer coisa que possa ser virtual, você vai ter que contratar um intermediário. E eles não queriam isso, eles queriam sair desse sistema de intermediários, eles queriam descentralizar. Aí, para a criação dessas moedas digitais, você precisava de uma tecnologia que permitisse que você fizesse isso com segurança. Aí foi desenvolvida a tecnologia blockchain, nesse sentido, entende? Disso, você viabilizou o Bitcoin, que foi a primeira moeda. Mas a partir dessa tecnologia, começaram essa visualização de outras aplicações. Então, não necessariamente a tecnologia, a moeda digital foi criada para dar a visibilidade à tecnologia. Na verdade, a tecnologia blockchain foi criada para viabilizar naquele momento, acho que foi, agora não lembro o ano certinho, acho que foi 2004, o Bitcoin. Tá entendendo? Então, você cria a tecnologia para viabilizar o Bitcoin. Só que a criação dessa tecnologia, ela se mostrou de tal magnitude revolucionária que você começa, mas ela demorou muito, por quê? Porque você tinha problemas estruturais, tanto que hoje, se não me falha a memória, nós já estamos na terceira geração da tecnologia blockchain, que ela é muito mais eficiente, principalmente em termos energéticos, por exemplo, do que a tecnologia blockchain utilizada no Bitcoin. Pode falar, Newton. Deixa eu tirar aqui. Oi, Eu ia pode só falar. diferenciar isso, que assim, a gente está com endereçamentos que você endereçou bem aí, Júnior, em relação a Bitcoin e afiliados. Eu acho assim, o pensamento, isso é uma coisa que existe, na verdade, há muito mais tempo. Foi feita uma forma de você tirar o banco de dados de um sistema centralizado para fazer de uma forma de encadeamento chamado encadeamento eterno, encadeamento perpétuo. Isso é blockchain. Uhum. Então, isso foi uma forma que era feita para assim, para a gente criar software em ambiente de software livre. O que que acontecia? Lá atrás, eu participei bastante disso logo no começo lá, e foi tipo bem antes de 2000 isso daí, né? Uhum. Então, a gente começou aí com a onda de Python e algumas linguagens não proprietárias a traçar formas da gente fazer o mapeamento do que estava sendo feito para aquele software, de forma que todos pudessem acompanhar o que era mudado no Linux, mudado
em determinadas aplicações para que todo mundo tivesse, vamos dizer assim, como retomar de onde a pessoa tivesse feito e verificar se aquele software foi corrompido em algum ponto. Né? Aí, nessa época, surgiu uma ideia de fazer isso como um banco de dados em nível global. Ou seja, cada computador, naquele esquema de peer-to-peer, teria um pouquinho da informação da cadeia inteira, e essa cadeia passou a ser um sistema de encadeamento complexo, que isso veio com a integração de grafos dentro de medidas de desempenho, que foram os bancos de dados de grafos, lá em 2002, 2003. Então, assim, todo banco de dados era relacional. Aí, com Citrix e afiliados da vida, o banco de dados passou a ser de relacional para não relacional, tá? Então, ele passou a ter informações que eram de todo tipo. Para você poder integrar esse conhecimento, eles passaram a fazer o quê? A fazer estruturas de gráficos para poder realmente buscar essa informação que estava ali. E aí alguém, obviamente, fez uma coisa chamada blockchain. Criou um bloco que não era esse criado para Bitcoin, de forma que isso pudesse ser feito através de múltiplas empresas para patente, para outras coisas, ok? Então a ideia não era patente o nome, era outra coisa, era tipo conhecimento, vamos dizer assim, consolidado, estruturado. E aí sim veio para a parte de, mas ainda assim a gente está mantendo o banco de dados em empresa. E se um cair, como faz? Que eram as redes em nó. Aí criaram o blockchain como uma estrutura de nós, entendeu? Com uma chave que pudesse ser acessada de qualquer ponto dentro daquele conjunto de informações. E aí, em cima disso, essa informação estaria descentralizada. Isso. Aí, com base nisso, o que que a pessoa fez? Existia uma coisa lá atrás que era uma operação de cabo, ok? As pessoas passavam dinheiro do Brasil para os Estados Unidos, passavam dinheiro do Japão para cá, através do quê? Uma coisa chamada troca de posição, sem transferência de financeiro. Eu sou a empresa A, tenho conta nos Estados Unidos, eu deposito para a empresa B nos Estados Unidos, e a empresa J, que fez a interligação, deposita na minha conta no Brasil para poder pagar um fornecedor de qualquer natureza que tenha no Brasil. Então, eu, empresa, troco a minha posição financeira sem pagar o SWIFT, né? Sem pagar a codificação SWIFT, sem pagar a remessa internacional. E com base nisso, alguém falou, não, peraí, isso já existe, essa troca. Então, eu vou pegar esse conceito, né? E aí teve uma comunidade inteira que ficou fazendo isso de 2002 até 2004, 2005, uma coisa assim. E aí lançaram uma versão beta para testar, que deu origem a essa versão da Bitcoin mesmo. Então, a ideia era fazer esse mapeamento de forma que você pudesse fazer de forma segura. Por quê? Porque naquele momento, a gente estava saindo de um sistema de proteção que nós, programadores e pessoas que eram hackers e pessoas que acessavam o web, a gente tinha total discricionalidade. Então, se eu acessasse um site pornô ou um site de drogas, ou acessasse, ninguém sabia. A partir de 2002, a partir de 2001, na verdade, que foi aquele negócio do 11 de setembro, lembra? Então, tudo mudou. Então, hoje, depois daquele momento, você não conseguia mais fazer nada sem monitoramento. Então, essas tecnologias surgiram no sentido de continuar mantendo as coisas discricionárias. Então, teve uma crise lá, essa crise fez com que o controle sobre a internet aumentasse muito, e as pessoas criaram isso no sentido de ter uma forma de, vamos dizer assim, continuar anônima, vamos deixar dessa forma. Ok? Aí o resto é história, o resto vocês conhecem. Mas vamos dizer assim, o anonimato, ele vai depender da rede em que você participa. Na verdade, o que você tem são redes de blockchain. Sim. Então, por exemplo, o nosso, né, o sistema Natuscoin, você tem os participantes do sistema Natuscoin. Então, todo mundo que entra, ele vai ter acesso às informações do sistema Natuscoin. Então, só aqueles que participam de cada rede de blockchain, ou de cada, de cada sistema de blockchain, é que terá acesso do blockchain. Mas o ponto central você tocou mesmo, que é essa questão de você ter um sistema confiável e descentralizado.
Então, por exemplo, no caso né, dessa troca de informação, principalmente quando você fala em registro, você tem que evitar, por exemplo, o duplo registro do mesmo algo que você está movimentando nessa rede. E o blockchain te permite isso. Por quê? Porque ele verifica toda a cadeia, né? Qual que foi o último registro, e assim vamos dizer assim, como você falou bem, perpétua, né? Uma rede perpétua, uma sequência perpétua. É uma competição. Então você tem, quem ganha né, o registro daquela nova moeda é uma competição, assim. Quem você vai disputando ali, quem conseguir resolver primeiro. Não estou falando do registro, eu estou falando de você evitar que você tenha o duplo registro do mesmo registro. Então, por exemplo, eu devo R$ 50 e eu falo que paguei R$ 50 para o Adonai e falo que paguei R$ 50 para você, o mesmo R$ 50. Ou seja, eu só posso pagar, eu só posso, se eu tenho R$ 50, eu só posso pagar ou o Adonai ou você, eu não posso pagar os dois com o mesmo 50. Eu estou dizendo, E o como o sistema é sistema descentralizado, blockchain... com 2 servidores, professor. Eu estou dizendo isso. Para cada registro, você tem que criar uma corrente. Cada corrente que você coloca é uma competição. Então, se você não ganhou aquela competição, você não registrou em mais do que um servidor, entendeu? Por mais que mas é por conta do bloco. Você não entrou naquele bloco. Mas o que eu estou falando vamos dizer assim, que o grande, vamos dizer assim, que a grande contribuição no blockchain foi justamente nisso. Ele evita que você tenha essa dupla contagem. Então, isso, quando você está falando em registros e transferências, isso é essencial. E, além disso, ele até o momento, pelo menos eu desconheço, talvez você, Milton, que tem um pouco mais de conhecimento sobre programação, etc., do que eu, até o momento você não tem um registro de que um sistema blockchain foi corrompido, ou seja, ele foi fraudado. Você teve uma fraude no sistema. Por quê? Porque ele faz a verificação a cada bloco que é inserido no sistema. Mas, pessoal, né, acabamos estendendo a minha informação. Eu sei que para alguns podem parecer que nós desviamos do tema, mas na verdade eu deixei até mesmo rolar um pouco disso, porque nós não vamos tratar efetivamente do blockchain na disciplina, mas eu coloco para vocês como um incentivo. Conheçam a tecnologia blockchain, explorem as potencialidades dessa tecnologia blockchain, porque ela tem uma interface muito próxima com o que nós discutimos na macroeconomia ecológica, principalmente na questão né, financeira e na questão monetária. Ela oferece oportunidades que nós não tínhamos no passado para resolver esses problemas que afetam a questão financeira e monetária na economia. Tá bom? Vou pedir, já são 10 para as 4, sei que nós estamos ficando cansados. Quero agradecer a presença de vocês. Abro a palavra a vocês para qualquer comentário, qualquer dúvida. E aí nós nos vemos na próxima aula, na próxima quarta-feira. Então, está aberto o microfone para vocês. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, qualquer crítica, fiquem à vontade. Tranquilo, então, pessoal? Nada? Tranquilo, Júnior. Eu só queria comentar agora, já que ninguém comentou nada, quando você olha em blockchain vem num contexto de redes complexas e sociais. Então, quando você fala de blockchain, tem sim criptomoeda que foram corrompidas, mas por outros problemas, não por causa do algoritmo de criptografia ou pela rede, foi por outros problemas, não é o algoritmo que deu pau, foram outras coisas que deram pau. Mas o que eu acho que eu vou apontar para você só um elemento aqui, que é o seguinte: essas redes complexas, elas estão sendo colocadas e mapeadas para múltiplas cadeias. Ou seja, a gente está mapeando o mundo em termos de networks, de cadeias que são grafos, são direcionados e tudo mais. E o blockchain está sendo uma forma de você criar certas estatísticas, vamos dizer assim, que sejam confiáveis, porque você colocou ali, tem a evolução naquele momento, definida na própria blockchain, que você não pode alterar o dado no futuro, para que melhore medidas estatísticas. Ou seja,
no nosso país a gente tem muita mudança de paradigma estatístico. Então, eles estão fazendo de forma que aquele registro histórico daquele elemento, daquela pluviometria, não possa ser corrompido no futuro, não possa ser mudado, a não ser que você destrua o sistema, óbvio. Então, eu acho que isso é uma coisa para economista que está vindo e está vindo muito forte, né? Esse registro mais perpétuo, porque hoje o dado era 10, aí você, não, mudando a metodologia, eu volto no passado, 20 anos atrás, e falo, ó, na nova metodologia, que é assim, 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 o dado é 5. Ah, tá bom, mas... E eu comparo como essas porcaria aqui. Então, é muito, muito complicado. A preservação da informação, vamos colocar assim, a raw, né, a bruta. Não sei se eu consegui agregar você, Júnior, e para a Não, agricultura... consegui sim, mas... Não, mas na verdade, se vocês... só para encerrar, caso alguém tenha interesse em ver algumas das discussões que estão acontecendo no agronegócio, acessem a página da SOBER, da Sociedade Brasileira de Economia, Administração, Sociedade Brasileira de Administração, Economia e Sociologia Rural, que vocês vão encontrar alguns trabalhos que o pessoal fez na área do agronegócio com blockchain. Apresentados os anais, inclusive, acho que tem alguma publicação na revista. Eu coloquei, Kel, aqui no chat para você, tem uma iniciativa que eu achei bem interessante, que chama-se SolarCoin, que é a associação de geração de energia solar com a criação de SolarCoin, tá bom? Baseada em blockchain, como uma iniciativa para incentivar o investimento em energia solar, tá bom? É bem interessante, é uma aplicação. É uma que pretende Oi? construir uma fazenda de energia solar? Eu acho que eu já vi notícias sobre ela. Mas na verdade a ideia dela é incentivar que as pessoas invistam em energia solar. Vamos dizer assim, o grande foco é esse. Como que você incentivaria? A partir do SolarCoin. É uma iniciativa interessante. Não vou falar que é a mesma da nossa, mas vai na mesma linha do sistema Natus. Por exemplo, qual que é o nosso foco? É aumentar a qualidade ambiental a partir da preservação de ecossistemas. Então, como incentivar isso? A partir do sistema Natus, tá bom? A lógica por trás é a mesma. Então, se não tem nenhum comentário, nenhuma dúvida mais, quero agradecer a presença de vocês. Vocês têm meu e-mail. Qualquer dúvida, não hesite, entre em contato, estou à disposição, tá bom? Tentarei responder o mais breve possível. E tenham um bom restante de semana e nos vemos na próxima quarta-feira, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até mais, Júnior.